Eu sei que nessa noite Deus tem algo muito lindo para incutir, para colocar nos nossos corações. Ah, a gente começou na semana passada, na celebração passada, no culto GL Jovens passado, a série de palavras fundamentos. A gente vai trabalhar essa série por alguns cultos. E lembrando um pouco do que a gente falou no culto passado, a gente falou que eu trouxe a visão, trouxe como Deus tinha colocado essa série no meu coração, né? Trouxe duas visões que Deus tinha me dado. A primeira de um homem cavando valas, fazendo buracos. E eu falei que para que o fundamento seja feito é necessário cavar, necessário pôr a mão na sujeira, é necessário esforço, gasto de energia. Algumas frases que eu coloquei: para que uma casa seja construída é necessário um fundamento, e para que haja fundamento é necessário cavar. Nesse buraco eu estou dando início a algo grande e sustentável que não pode ser destruído, porque tem fundamento. Eu expliquei que cavar também significa, de uma forma figurada, estar num lugar onde você não é reconhecido, estar escondido, estar longe dos holofotes, longe do reconhecimento das pessoas, do público. Mas é ali que você produz algo, é ali que você constrói e produz as bases para algo grande que Deus vai fazer e vai aparecer para que se torne visível. Uma das frases que eu disse: o fundamento sustenta o destino. Quando eu estou fazendo o fundamento, eu estou preparando o meu destino, o meu futuro. Eu estou preparando aquilo que está por vir. Então, se eu me preparo, se eu produzo um fundamento firme, profundo, se eu gasto tempo para cavar, se eu gasto tempo para tornar aquele buraco mais fundo, maior será o meu destino, maior será o meu futuro, mais firme, mais poderoso, mais relevante, mais sustentável será o meu futuro e o meu destino, porque o fundamento sustenta o destino. Você crê nisso? Entende isso? Eu falei sobre uma onda. Outra visão que Deus me deu é de que eu estava numa praia, eu via o mar sem onda e o mar recuando. E Deus falando que para que a onda se forme, o mar precisa recuar. Quando o mar recua, Ele prepara as estruturas para que a onda se forme. Quanto maior o recuo, maior a onda. Quem lembra disso? Quem estava aqui no último culto? Quem estava aqui, levanta a mão. E eu disse uma frase assim: para que a onda se forme, o mar precisa recuar. O recuo do mar constrói fundamento para que a onda se forme. Quanto maior o recuo, maior a onda. E às vezes a gente olha, até eu disse uma frase: olhamos para o lado e não vemos motivo para celebrar ou se animar. O mar tá baixo, não tem água para eu pular, não dá para eu dar jacaré. Eu estou triste, eu estou depressivo, ninguém me ama, ninguém me quer, vou comer barata. A música que o meu amigo cantava que ninguém conhece, cara. Eu sempre falo essa música que ninguém conhece. Ninguém conhece, né? Eu falei várias pregações. Eu acho que vou parar de usar esse exemplo, porque ele não funciona. Ninguém conhece essa canção? Aê! Obrigado. Será que eu vou ter que ensinar de novo, Stella? Não vou ensinar, deixa quieto. A gente olha para o lado e fala: não tem motivo para celebrar. Mas a poucos metros, a poucos minutos, um tsunami está vindo sobre as nossas vidas. Para que a onda se forme, o mar precisa recuar. O fundamento nos permite a resistir a pressões externas. Eu até citei uma frase de um pastor que eu gosto muito: leva muito tempo para acontecer o de repente de Deus. E hoje eu quero falar do primeiro fundamento. Eu trouxe uma base na pregação passada. Hoje eu quero falar do primeiro fundamento. E essa palavra, quando eu já preguei essa palavra para os líderes. Eu vou trazer ela aqui novamente com algumas coisas diferentes, talvez. Mas quando terminei de pregar essa palavra e quando eu meditei nela, eu falei: essa palavra eu preciso pregar para os jovens. Ela tem tudo a ver com o primeiro fundamento que eu quero falar para os jovens. E o primeiro fundamento é a palavra de Deus. Diga assim: a palavra de Deus. Diga forte: a palavra de Deus. O Brasil saiu da Copa, a gente está desanimado, a gente está frustrado, mas eu já sabia que isso ia acontecer, não tem nenhuma novidade, gente. Ou tem novidade para vocês? Vamos ficar animados hoje, então? Vamos ver a Bélgica, vamos ver a França, que está jogando bem um futebol
Legal, bacana. Vocês estão animados, gente? Então diga comigo a palavra de Deus. Meu Deus do céu, parece que eu estou pregando para... Não posso falar para o Inevar Mais, que eu fui pregar lá, eu quase os velhos me carregaram no colo. Sério mesmo, vocês têm que participar um dia do Inevar Mais, já falei isso para vocês. Eu quero falar sobre a palavra de Deus nessa noite. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final dessa pregação, porque eu tenho um tempo ali que limite para minha cabeça. Mas eu vou pregar aqui, amém? Vocês vão ouvir, a gente vai junto e o Espírito Santo vai produzir algo aqui nessa noite. Eu quero falar sobre a palavra de Deus. Quantos estão aí com a palavra de Deus nas suas mãos? Quantos estão aí com a palavra de Deus? Levante a palavra. Levante a palavra de Deus. Diga forte, eu amo a palavra de Deus. Tem gente que está sem a palavra aí, hein? A minha expectativa é que nessa noite você saia deste lugar com o teu coração queimando, com o teu coração apaixonado, com o teu coração ardendo pela palavra de Deus. Você saia deste lugar, não diria com um novo entendimento sobre a palavra, porque seria muita presunção minha, muita arrogância da minha parte querer ensinar tudo a respeito da palavra para vocês. Mas eu quero fazer com que a gente pense nessa noite, com que a gente medite nessa noite sobre fragmentos daquilo que Deus trouxe ao meu coração. Se eu quero entender um pouco sobre a palavra, se eu quero entender como Deus se comunica com seus filhos, se eu quero entender como Deus se comunica com a sua criação, se eu quero entender o propósito eterno de Deus para nós, eu preciso ir para Gênesis. Deus me levou para Gênesis quando eu pensava nesse tema. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. A gente vai ler o versículo 3, mas abre em Gênesis capítulo 1 aí. A gente vai ler alguns versículos aí desse capítulo. Gênesis capítulo 1. A gente vai ler o versículo 3 deste capítulo. Todos abriram aí? Diga amém aí se você abriu. Legal. Gênesis capítulo 1, versículo 3, a palavra diz: Então disse Deus. Então disse Deus. Se Deus disse, Ele falou. Se Ele falou, esta é a. A gente pode ler alguns versículos na Bíblia e a gente pode passar por eles batidos, a gente pode passar correndo por esses textos bíblicos. Eles podem ser mais um texto, a gente pode ler correndo e fazer um devocional como um amigo meu fazia na adolescência. Eu já contei isso para alguns, mas vou repetir. Eu tinha um amigo que fazia devocional logo pela manhã, de uma forma bem peculiar, bem diferente. Eu ia dormir na casa dele, e aí a gente acordava logo pela manhã. E eu ia falar bom dia para ele. O que foi? Eu já contei aqui? Quem ouviu essa história? Alguém já ouviu? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Não precisa ficar com dó de mim, não. E aí eu ia falar bom dia para ele. A hora que eu ia falar bom dia para ele, ele falou, espera um pouquinho. Espera um pouco. Fazer uma cara séria, assim. Quase de morte para mim. E daí beleza. Uma das primeiras vezes que eu fui dormir na casa dele, ele falou, espera aí, mano. Aí ele pegava a Bíblia, abria. Beleza, bom dia, mano. Daí eu falei, que é isso, mano? O que você fez? Eu falei, não, estou tendo meu tempo de devocional com Deus. Antes de dar bom dia com você, eu preciso falar com Deus. Se você lê a Bíblia como esse amigo meu, talvez você não consiga entender algumas coisas que a Bíblia tem, que parecem ser simples, parecem ser quase que cotidianas, mas que se meditarmos na palavra, se olharmos para ela com amor, com zelo, nós vamos tirar coisas profundas de coisas simples. Porque a Bíblia tem coisas simples, mas profundas ao mesmo tempo. E aqui eu tenho uma simples frase, e disse Deus. Ele disse alguma coisa. Ele falou alguma coisa. E o texto fala, e disse Deus, que haja luz. E a luz começou a existir. Que simples, né? Simples, né, Felipe? É simples isso. Haja luz. E a luz começou a existir.
Se pensarmos nisso com a nossa mente humana ou com a nossa mente religiosa que lê a Bíblia todos os dias, que faz o devocionalzinho no caderno e tem que anotar algo lindo e belo que veio ao meu coração sem meditarmos, a gente pode passar batida, e disse Deus, aí eu vou ler outras coisas, porque aqui parece ser algo simples, disse Deus. Não, disse Deus, trouxe à existência alguma coisa que não existe. E eu costumo falar assim, é como se a luz todo mundo sabe o que é. Mas é como se Deus tivesse falado assim, e disse Deus, haja a Biptá. E a Biptá veio a existir. O que é Biptá, Aaron? O que é, Taiguara? Você que é um cara culto, sabe, de todos, é mestre numa imagem e ação. Ninguém ganha desse cara numa imagem e ação. Biptá não existe, mano. Acabei de inventar. Se Deus estivesse aqui neste momento falando, nós sabemos o que é a luz. Mas Ele estava trazendo à existência algo que ninguém, algo que jamais a mente humana poderia imaginar o que era luz. Hoje sabemos, depois de inúmeros estudos, cientistas que pesquisaram o que é a luz. Mas Deus traz, a palavra de Deus é poderosa e traz à existência as coisas que não existem, cara. Na palavra de Deus existe o poder, a onipotência. O poder que está acima de qualquer outra coisa. Nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus diz, haja e de fato há. Não existia luz, não existia nada, e por meio da sua palavra Deus cria todas as coisas. Quando Ele diz, quando Ele fala, as coisas que não existem, as coisas que nós nunca vimos ou ouvimos, elas podem acontecer, cara. Esse é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é onipotente. Você serve um Deus cuja palavra não tem limites, não tem empecilhos, cuja palavra não pode ser contestada, revogada, destruída. A sua palavra é imutável, a sua palavra permanece e dura para todo sempre, não é mentirosa. É esse o Deus a quem nós servimos, a quem nós cultuamos todos os sábados, domingo, a quem nós ouvimos falar, que nos ama. E muitas vezes nós não damos valor à sua palavra que traz à existência as coisas que não existem. Disse Deus, haja luz. Diz assim comigo, a palavra de Deus. Fala forte, cara. A palavra de Deus gerou e gera todas as coisas. Cara, eu quero te falar uma coisa. Acaso há algo impossível para Deus? Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Salmos 29, versículo 4, você não precisa abrir, a Bíblia diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor destrói os cedros do Líbano. Desce um pouquinho mais, versículo 27 e 28, do mesmo capítulo 1 de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus, diga assim comigo, os abençoou. Meu Deus do céu. Diga comigo, Deus os abençoou. Não precisa continuar. Ele disse, e aqui está a palavra de Deus. Ele disse por meio da sua palavra, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus cria o homem e a primeira ação de Deus é abençoar o homem. Quando Deus cria o homem, a sua primeira palavra ao homem é uma palavra de bênção. Ele diz assim para o homem, multipliquem-se.
subjuguem e dominem. E a palavra dominar aqui no hebraico é hadá. Hadá. Hadá significa governar, estabelecer governo, colocar o pé sobre, exercer domínio sobre tudo o que ele tinha criado. No hebraico, a palavra bênção. Quando Deus cria o homem, Ele abençoa o homem. A primeira palavra é uma palavra de bênção. E essa palavra bênção no hebraico significa bará, ou barek, que significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar, saudar. E o último significado que eu quero deixar, quero que fique grudado à sua mente nessa noite. Dotar de um poder benéfico. Dotar de um poder que é bom. Ao nos abençoar, Deus está nos dotando, está nos dando um poder que é bom. Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra no grego para bênção é eulogia. E eulogia, tanto eulogia quanto barek, ou bará, significa concessão, permissão para utilizar bens materiais, e no grego esse significado é ampliado para bens espirituais também. Então, quando alguém fala que está abençoando alguém, outra pessoa, vou abençoar o Lucas, eu estou concedendo, eu estou permitindo a ele que se utilize dos meus bens materiais ou bens espirituais, no caso de Deus. É mais ou menos assim. Um exemplo. É como um pai que tem um carro que é dele, foi comprado por ele, foi conseguido pelo dinheiro dele, pelo esforço, mas ele tem um filho, e meu filho aqui é o Chitão, que está na pré-adolescência ainda. Vem cá, filho. Ele é casado, tem filhos, mas ele parece um pré-adolescente, né, gente? Meu filho. Eu comprei meu carro, eu tenho meu carro, está tudo pago, seguro. Eu já dei algumas voltas com meu filho, mas eu falo, tá aqui, filho. Eu te dou o direito, eu te permito. Pegue o meu carro, dirija, conduza. O que é meu é propriedade minha, mas eu te concedo autoridade. Eu te permito utilizar do que é meu. Eu reparto o que é meu com você. Porque você é meu filho, eu te amo. E aí, ele vai me devolver a chave aí, sabe? E aí ele pega o meu carro com a minha permissão. O que é melhor, né, gente? Porque eu sei que tem alguns que já fizeram essa sem a permissão. E começa a andar pelas ruas, utilizando daquilo que eu já ensinei para ele. Das aulas que eu já dei para ele. E ele está com algo que é meu, que pertence a mim, mas que agora, por direito, porque eu quis, porque eu o abençoei, eu lhe concedi, eu lhe permiti usar de um bem que é meu. Eu autorizei você a exercer domínio sobre o meu carro. O carro é meu, mas eu te autorizo, Chitão, Tiago, a exercer domínio sobre aquilo que é meu. Deus cria o homem e a Bíblia fala que Ele abençoa o homem. E fala, domine, subjugue e multiplique-se. Deus cria o homem, cria todas as coisas, e a Bíblia fala que Deus abençoa o homem. Ao abençoar o homem, o que Deus está fazendo é permitindo que o homem possa exercer autoridade sobre as coisas que Deus lhe deu. Exercer domínio. A primeira palavra de Deus para o homem é de bênção. Vá e faça. Eu te dou autoridade. Eu te dou o poder. Eu reparto de quem eu sou, para que você possa exercer domínio e governo sobre tudo que eu criei. Você está entendendo? Nos dicionários, a palavra abençoar também significa ação de benzer. Significa favor divino, significa graça. E a palavra graça significa favor imerecido. Abençoar tem a ver com capacitação, com força de Deus,
Quando Deus nos abençoa, é como se Ele estivesse nos capacitando, nos dando capacidade, nos dando força da sua parte. Deus cria o homem, Ele diz por meio da sua palavra, você não está só, eu estou com você. E além disso, eu permito você, eu te dou autoridade, eu reparto o meu caráter com você. Porque, pensem comigo, quem é aquele que domina? Quem é aquele que multiplica as coisas? Quem é aquele que subjuga todas as coisas? Quem, gente? Quem? Quem é aquele que domina? Quem é aquele que subjuga? Quem é aquele que multiplica todas as coisas? Mas Deus, ao criar o homem, Ele fala, você agora vai dominar, vai subjugar e vai multiplicar, porque Deus não é um Deus egoísta, não é um Deus que não tem prazer em abençoar os seus filhos, mas Ele é um Deus que deseja repartir quem Ele é com a sua criação. Na presença de Deus, nós somos construídos por meio de uma palavra de bênção. Nós vamos entender isso. Deus forma o homem e não lhe coloca, não lhe impõe um jugo destrutível, um jugo opressor, mas Ele libera sobre o homem uma palavra de ânimo, uma palavra de graça, uma palavra de encorajamento. Ele fala, domine, subjugue, multiplique-se. Pô, que coisa legal, cara. Isso é coisa de pai. De um pai que ama, de um pai que quer repartir de quem ele é com seus filhos. De um pai que é um pai bondoso, misericordioso. Quando nós nos achegamos diante da presença de Deus, Ele nunca terá uma palavra de destruição para nós. Mas Ele terá sempre uma palavra de bênção. Uma palavra que nos levanta, que nos anima, que nos impulsiona, que fala, vai. Ele podia olhar para a sua criação, para Adão e falar, quem é esse cara? Para dominar, para subjugar e para multiplicar. Quem é esse ser insignificante? Mas porque Ele nos conhece, porque Ele sabe o potencial que há na sua criação, quando sua criação está unida a Ele. Ele libera, Ele reparte de quem Ele é conosco. Isso é tão forte, gente. Então a gente começa a entender que abençoar não é simplesmente um ato frio, mas é a interação de Deus com o homem. Quando Deus abençoa Adão, Ele está interagindo com o homem, repartindo, porque Ele reparte de quem Ele é com o homem. Ele está trocando com o homem. Olha, eu que domino, mas eu deixo você dominar. Eu que subjugo, mas eu deixo você subjugar. É eu que multiplico todas as coisas, mas eu agora dou esse poder a você. Então, quando Deus abençoa o homem, Ele está interagindo com o homem. Por meio da sua palavra. Ao nos abençoar, Deus nos permite viver e expressar a sua essência sobre a terra. Cara. Expressar quem Ele é. O que Ele representa, expressar a sua natureza. Ao nos abençoar, Deus está nos construindo a partir do seu modelo, das suas características. Quando nós nos conectamos, quando nós nos aproximamos de Deus e da sua palavra, Ele nos constrói a partir do seu modelo, da sua natureza, de quem Ele é. Então, se Ele é santo, Ele tem santidade para nós. Se Ele é puro, Ele tem pureza para nós. Se Ele é poderoso, Ele tem poder para nós. Se Ele é fiel, Ele tem fidelidade para nós. Porque Ele é um Deus que reparte do que Ele é, da sua natureza para com seus filhos. Porque o desejo de Deus é nos abençoar por meio da sua palavra. Aleluia. A Bíblia fala que quando aceitamos Cristo, a palavra diz que nasce um novo homem. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas se passaram, e eis que surgiram coisas novas, eis que surgiram kainos. A palavra nova significa kainos no grego, não sei se essa é a pronúncia, mas ele produz coisas frescas, incomuns.
Ele produz um novo tipo de pessoa a partir do seu modelo, a partir do modelo de Cristo. Quando nós recebemos Cristo, o que começa a nascer de nós são coisas novas, são produtos incomuns, são coisas frescas. Essa palavra nova também significa algo fresco. Então, meu querido, se você está enferrujado, se a tua vida parece que não sai do lugar, parece que nada muda, parece que você não anda na linha do tempo, parece que o tempo passa, mas você está parado, parece que você não cresce, significa que você precisa estar mais perto de Cristo e da sua palavra. Porque aquele que está em Cristo emana, produz coisas novas. O projeto de Deus para essa nova criatura é fundamentado sobre uma palavra de bênção. A Bíblia fala que a gente nasce de novo, novas coisas para nós. Em Mateus capítulo 7, 13 e 14 fala que quando a gente recebe, quando a gente tem esse encontro, um caminho se apresenta à nossa frente. Esse caminho é estreito, ele é duro. O caminho que leva a vida, que leva a Zoe. Mas essa vida aqui, o significado nesse texto que fala, é estreito o caminho que leva a vida. Mas essa vida, se você estudar o significado dessa palavra, diz plenitude de vida. Uma totalidade de vida que só Jesus pode nos dar. Que é duro o caminho que leva a essa vida. Mas essa vida é plena, é verdadeira. E ela é parcial, porque em parte vai ser vivida aqui. E depois de eternidade, a eternidade. Mas Deus, diga assim para a pessoa que está do seu lado, o caminho é duro, a porta é estreita, mas Deus te conduz sempre neste caminho por meio de uma palavra de bênção. Agora, uma pergunta bem simples para vocês. O que representa a palavra de Deus? Hoje, nos dias atuais, o que representa a palavra de Deus? A gente já respondeu essa pergunta hoje no começo do culto. Moisés, Adão, Jacó, muitos homens ouviram audivelmente a palavra, Deus falando com eles. Mas hoje, como Deus se comunica conosco? Levanta a sua Bíblia aí. Quando você se aproxima dessa palavra, sempre haverá bênção para você. Quando você se aproxima dessa palavra, Deus reparte da sua natureza com você. Porque aqui neste livro, nós encontramos a natureza e o caráter de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Então, quando você se comunica com essa palavra, quando você deixa Deus te construir por meio dessa palavra, Ele te constrói por meio de uma palavra de bênção, cara. E quando Ele te abençoa, Ele está repartindo de quem Ele é com você. Então, quando você lê sobre a santidade de Deus nessa palavra, quando você medita na palavra de Deus, quando você mergulha neste livro, quando você se apaixona por este livro, quando esse livro passa a fazer parte da sua vida cotidiana, Deus começa a repartir de quem Ele é com você. Muitos de nós não temos representado Cristo, não temos sido embaixadores de Cristo, porque conhecemos muito pouco de sua palavra, porque estamos esperando que o próprio Cristo, que o anjo Gabriel ou Miguel desçam do céu, venham na nossa frente em um formato brilhando, para que órgãos, sons de corais, um coral cantando atrás desses anjos e uma voz forte, estrondosa, vem e fala, eu te amo, eu quero você. Quando todos os dias nós temos a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, dizendo tudo que Deus pensa ao nosso respeito. E cada uma das suas palavras são palavras de bênção para nós. Você fala, pastor, mas aqui tem morte, aqui tem condenação, aqui tem... Mas tudo que Deus faz é para abençoar os seus filhos. Até mesmo as leis e os mandamentos que Ele cria, é porque Ele ama o seu povo. Porque Ele quer proteger os seus filhos. Porque Ele não se mistura com a impureza e com o que é nocivo à sua presença, a quem Ele é, a sua natureza. Não há comunhão entre trevas e luz. Hoje você pega a sua Bíblia, é tão fácil ler, é tão fácil folhear, mas foram 1.600 anos para que esse livro fosse escrito. Muito sangue foi derramado para que essa palavra estivesse aqui nas tuas mãos hoje. Mas nós não demos valor, total valor a essa palavra. Alguns têm deturpado e destruído a palavra de Deus, de forma tornada a palavra até muitas vezes herege, sem propósito, porque distorcem as verdades da Bíblia. A Bíblia foi escrita inicialmente em 3 línguas,
hebraico, aramaico e grego. Um grego koiné, que fala que é um grego mais popular. Apocalipse, eu estudei um pouco sobre a história da palavra de Deus. Eu não quero aqui, eu não sou professor de história, mas eu quero falar de forma bem rápida de alguns homens que dedicaram sua vida para que a palavra de Deus chegasse até as nossas mãos. E são apenas alguns homens, porque foram muitos homens que se dedicaram e que doaram suas vidas para que a palavra de Deus produzisse bênção à sua vida, cara. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Quem me fez meditar nesse texto foi o autor deste livro Valentes pela Verdade, pastor Farley Labute, que é o pastor de jovens do pastor Luciano Subirá. Esse livro é muito bom. Não li inteiro, mas as partes que li me ajudaram muito a entender um pouco mais sobre a história da Bíblia. Eu sigo a sequência histórica que ele menciona neste livro. Mais algumas coisas que li, mas não dá para falar porque é muita coisa. Mas ele me fez meditar num texto que ele mesmo colocou no livro, Apocalipse 6, 9 e 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Versículo 9. Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Muitas pessoas derramaram seu sangue para que essa palavra chegasse aqui. Como eu disse, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito no grego, koiné, eu não sei como pronuncia essa palavra, mas é um grego mais popular. Por muitos momentos, homens foram mortos. Por muitas vezes essa palavra foi destruída, foi queimada, houve perseguição muito severa. E talvez uma das perseguições mais severas aconteceu em 303 depois de Cristo. A perseguição começa ali no ano 64 depois de Cristo. O imperador Diocleciano, um dos mais cruéis imperadores, começa a perseguir os cristãos e declara vários éditos ou leis para que os livros, os edifícios dos cristãos fossem destruídos. Muitos cristãos desta época guardaram os escritos, porque era escrito à mão mesmo, não havia impressão. Fugiram com esses escritos, muitos saíram do Império Romano, foram para países bárbaros, e a história conta que alguns desses cristãos foram responsáveis por chegarem nessas nações bárbaras que nem tinham alfabeto, não tinham escrita, e com base no alfabeto grego, eles criaram um alfabeto para muitos países e criaram até escrita, a palavra escrita em algumas nações que não havia nem escrita, e ensinaram a palavra de Deus. Pagaram alto preço, fugiram da opressão, mas não se apartaram da palavra de Deus. Se a gente for um pouco mais à frente, 1229, a história conta, e pode ser contestada aí por alguns historiadores, que o clero católico promulgou decretou, melhor dizendo, a palavra que eu queria dizer, uma lei que somente os membros da igreja, do clero, da igreja católica poderiam ter a palavra de Deus. Alguns contestam esse concílio então não vão lembrar o nome da cidade agora. Diziam que não foi bem isso, que a igreja não proibiu, que a igreja queria proteger, a igreja católica queria proteger os cristãos da época de homens hereges que estavam usando a palavra de forma errada. Mas o fato é que para que as pessoas pobres pudessem, ou os camponeses, a população em geral pudesse ter a palavra de Deus, era muito difícil, era caro. Era custoso ter a palavra. Não havia incentivo. Mas aí eu quero trazer a primeira projeção para vocês de um primeiro homem, John Wycliffe. Nasceu mais ou menos por volta de 1328, 1330. Esse homem está por trás da primeira tradução. Não precisa, pode voltar essa citação. Ele está por trás da primeira tradução da Bíblia do latim para a língua inglesa. Aos 16 anos, ele deixa a casa dos seus pais e vai para Oxford, para a Inglaterra. E ali ele começa a estudar teologia. E esse cara começa a encontrar na palavra de Deus coisas que estavam contra a hierarquia da igreja. Ele começa a debater,
a incomodar o clero da Igreja Católica. E o que existe em comum em todos esses homens que eu vou falar para vocês aqui nessa noite é que o desejo deles era tornar esta palavra acessível a todas as pessoas. A fazer com que a palavra de Deus fosse algo que qualquer pessoa pudesse ler e entendê-la, numa escrita que fosse comum, próxima à realidade das pessoas. Eles não se conformavam em que a igreja distorcesse os princípios que existiam na palavra de Deus. Não quer dizer que eles estavam totalmente contrários à igreja, mas eles tinham coisas da palavra que eles queriam que se tornasse acessível às pessoas. Que as pessoas pudessem entender e pudessem ser governadas pela palavra de Deus e não pela igreja, e não por homens. E é por isso que eles começam a lutar. Esse cara, ele foi um defensor da palavra de Deus, em contraste às doutrinas que a igreja trazia na época, às regras que a igreja trazia na época. Ele lutou pela palavra de Deus. E aí está uma citação dele que eu quero ler com vocês. O Papa não é a voz de Deus na terra, essa voz é a Bíblia. E ele diz o Papa, e aqui eu digo, posso dizer para vocês, o pastor também não é a voz de Deus na terra, é a Bíblia. Porque senão vai parecer aqui que a gente está falando só contra a Igreja Católica, não é a minha ideia. O que eu posso dizer aqui é que qualquer homem não é a voz de Deus na terra, mas a Bíblia é a voz de Deus. Quando eu uso a Bíblia, eu posso ser a voz de Deus na terra. A verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. Enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a palavra de Deus. Este cara começou a ler a palavra, encontrar verdades, e ele começou a encontrar diferenças do que ele via na igreja naquela época. Ele começa a incomodar a igreja. Ele começou um trabalho forte para a tradução da Bíblia do latim, que só estava na mão do clero, para a língua inglesa. Essa seria, para ele, a única forma de combater e defender as verdades bíblicas, tornando a palavra acessível a todos. Em 1382, os seguidores de Wycliffe produziram a primeira Bíblia em inglês. Ele comissionou esses homens para que eles se espalhassem por toda a Inglaterra, por toda aquela nação, lendo a Escritura, ensinando o povo, porque ele queria tornar a palavra acessível às pessoas. Porque esse é o desejo de Deus, fazer com que a sua palavra seja acessível a qualquer pessoa. Esse é o desejo de Deus. Ele foi condenado pela Igreja Católica como herege, mas ele foi protegido por um imperador da época que o colocou como reitor da universidade em que ele era professor. Somente 43 anos após a sua morte, a Igreja Católica, arrependida nunca vê-lo condenado, declarou herege. Por ordem do Papa, seus restos mortais foram retirados do túmulo, queimados até virarem cinzas e lançados em um rio. Todos os seus escritos também deveriam ser queimados. Mas um historiador, Thomas Fuller, eu tirei essa citação do livro, diz o seguinte sobre ele: eles queimaram seus ossos até virarem cinzas e os lançaram no Swif, acho que é isso que diz, um riacho vizinho que corria forte nas proximidades. Assim o riacho transportou as suas cinzas até Avon, do Avon até o Severn, do Severn para os mares estreitos e esses para os grandes oceanos. E assim, as cinzas de Wycliffe são emblema de sua doutrina que agora está espalhada por todo o mundo. Um reformador que incendiou e provocou outros homens que vêm à sua frente, que iniciam uma reforma, que inicia um processo de indignação e que mexe com outros homens. Depois um outro homem que quer citar é John Hus, nascido em 1369, filho de camponeses. Ele deixou sua família também para se tornar um sacerdote na Igreja Católica. Ele se destacou como pregador. E quando ele estava em serviço em Praga, ali na República Tcheca, na Capela de Belém, ele descobriu os escritos de John Wycliffe. E aquilo começou a mexer com ele. Ele começou a pregar e declarar que a autoridade da palavra de Deus estava acima de todas as coisas. E aquilo começou a incomodar os conservadores, as pessoas que queriam institucionalizar a palavra de Deus, queriam doutrinar as pessoas.
Ele pregou contra a imoralidade do clero católico, contra a mistura da igreja com a política. Em 1407 ele foi proibido de pregar, mas ele continuou pregando. Um dos papas da época, o Papa Alexandre V, ordenou que todos os livros de Wycliffe fossem destruídos. Hus continuou a pregar por mais 5 anos. Foi condenado por heresia também pela igreja, queimado vivo em praça pública. Um século depois, Martinho Lutero, um dos maiores reformadores da igreja, um dos primeiros homens a traduzir a Bíblia para a sua própria língua, para o alemão. Um homem apaixonado pela palavra de Deus, que por muito tempo se flagelava por seus pecados, tentando buscar o alto perdão, tentando se flagelava, se condenava pelos pecados. Ele nunca alcançava a liberdade para sua consciência. Mas um dia, a história conta que ele descobriu que a salvação não vinha por meio da compra de indulgências. A igreja vendia indulgências, vendia o perdão para as pessoas. Ele descobre por meio da palavra de Deus que a salvação não vem por bondade, não vem por boas ações, mas por obediência, mas a salvação é uma graça de Deus e que vem mediante a fé. Ele começa a ler a palavra e entende que a salvação, por meio da Bíblia, ele entende que ele é salvo por meio da graça, que é um presente de Deus, que é bênção de Deus. Ele descobre que essa palavra é uma palavra de bênção. Ele descobre que ele não precisa mais se autoflagelar, ele não precisa se condenar, porque ele descobre na Bíblia que toda condenação foi cancelada na cruz do Calvário. A igreja tentou esconder isso dele, mas ele descobre isso. E ele tenta estabelecer um diálogo, uma discussão com a igreja, e um dos pontos altos disso são as 95 teses que ele faz e crava na igreja de Wittenberg, em 1517. Ali ele tenta estabelecer um diálogo com a igreja, mas isso não acontece. A igreja o excomunga, o condena à morte, a ser queimado, mas ele é capturado por um príncipe, um rei, não vou lembrar agora, que o esconde num castelo, e ali ele fica durante 10 meses. E em 11 semanas, ele traduz o Novo Testamento, do latim, da Vulgata. A Vulgata é a versão da Bíblia do latim, traduzida do hebraico original para o latim. Traduz a Bíblia do latim para o alemão, o Novo Testamento em 11 semanas. Seu Novo Testamento foi publicado em 1522 e custava o equivalente a 1 semana de trabalho de uma pessoa simples. Eu esqueci de falar uma informação bem importante. E por muito tempo a palavra ela foi escrita à mão. Havia muito trabalho para traduzir. E que a imprensa, a primeira prensa móvel, a prensa, porque a Bíblia foi impressa, foi em 1455, por um alemão, foi desenvolvido por um alemão, Johannes Gutenberg. Foram 180 cópias que foram feitas. E essa Bíblia que provavelmente, não pesquisei a fundo, alguém pode ver isso, mas ela pode ter já usado dessa tecnologia. Em 1522, ela foi publicada. Cerca de 5.000 cópias foram vendidas nos 2 primeiros meses de publicação e mais 100.000 durante a vida de Lutero. O Antigo Testamento veio depois, mas Lutero levou 12 anos para concluí-lo. A história conta que o desejo de Lutero era que a mulher mais simples da Alemanha pudesse ler a palavra de Deus. Ele fala que Deus falou com Moisés na língua dele. E que o desejo dele era fazer com que a Bíblia fosse escrita na língua do seu povo, para que Deus pudesse falar com o seu povo na sua própria língua. E numa língua acessível, popular. O desejo de Lutero em ver a Bíblia sendo lida por todos e transformando as suas vidas. E ele diz assim,
Jamais em todo mundo se escreveu um livro mais fácil de compreender do que a Bíblia, comparado aos outros livros. É como o sol em contraste com todas as demais luzes. Não vos deixei levar a abandoná-la sobre qualquer pretexto da parte deles. Se vos afastardes dela por um momento, tudo estará perdido. Podem levar-vos para por onde quer que desejem. Se permanecerdes com as Escrituras, sereis vitoriosos. Tudo estará perdido. Mas se eu estiver com a palavra de Deus, eu vou obter a vitória. William Tyndale vem em 1484, mas um homem que batalha pela palavra de Deus. Um homem que faz a primeira tradução de partes da Bíblia para o inglês. Em 1523, com 30 anos, tem o pedido negado de traduzir a palavra, a Bíblia, dos textos originais para o inglês. A igreja lhe nega esse direito. Então ele foge com o patrocínio de um homem rico para Hamburgo, na Alemanha. 2 anos depois ele consegue fazer a primeira tradução da Bíblia, do Novo Testamento. Ele tenta até contrabandear algumas dessas Bíblias em barris. Essas Bíblias são pegas, mesmo assim ele não é impedido daquilo que ele poderia fazer. Em 1534 e 35 ele produz novas e melhores edições da Bíblia, Novo Testamento. Nessa mesma época ele já estava bem encaminhado na tradução do Antigo Testamento. Já tinha traduzido o Pentateuco, os livros de Jonas, de Josué, segundo Crônicas. Mas por conta dessa ousadia de tornar a Bíblia acessível a todas as pessoas, para que os ingleses pudessem ler a palavra de Deus, outras pessoas pudessem ter acesso a esse livro que estava tão restrito a poucos. Ele começa a ter que se mudar por várias partes ali da Alemanha, porque a igreja manda homens para capturá-lo e ele é pego em uma das emboscadas. Em 1536 ele foi julgado e condenado à morte como herege, não somente por traduzir a Bíblia, mas também por publicar o Novo Testamento em inglês, mas também por seus pensamentos reformadores que iam contra a estrutura da igreja da época. A sua resposta diante da igreja foi a seguinte: projeta para mim. Se Deus poupar minha vida por alguns anos, farei de tudo para que um menino que corre atrás do arado saiba mais da Bíblia do que vocês. Porque eu quero que todas as pessoas conheçam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é bênção. Porque ao se conectar com a palavra de Deus, ele reparte de quem ele é, com o mais pequeno de todos. Porque vocês não precisam ser entendidos, eu não preciso ter teologia, eu não preciso fazer mestrado, doutorado, eu não preciso saber latim, grego, hebraico, para que Deus se comunique comigo por meio da palavra dele. Este era o desejo desses homens. Esses homens estudaram, foram doutores, sabiam grego, latim, hebraico. Eles se qualificaram para fazer isso. A gente podia aprofundar podia trazer aqui para vocês o currículo de cada um desses caras, que é extenso. Eram homens cultos, mas que entenderam que a palavra de Deus estava acima do seu conhecimento. E por que entenderam que a palavra de Deus estava acima, eles desejaram espalhar a palavra de Deus, porque eles sabiam que esse era o coração de Deus. Tyndale foi acorrentado publicamente em uma estaca, onde um executor o estrangulou com uma corda e depois queimou o seu corpo. Ele tinha pouco mais de 40 anos. É um pouco da história de alguns homens que deram a sua vida para que hoje você tivesse essas folhas na tua mão. Para que você tivesse um aplicativo no seu celular, escrito na sua língua, falada. Se você clicar, o cara fala até o texto que você clica. João Ferreira de Almeida, nascido em 1628, foi o primeiro, nascido em Portugal, o primeiro homem a traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. Converteu-se do catolicismo à fé protestante por meio de um folheto, quando tinha apenas 14 anos. No ano seguinte à sua conversão, antes de completar 17 anos, ele começou a traduzir a Bíblia para o português. A primeira edição completa da Bíblia na língua portuguesa só seria publicada em 1753, 62 anos após a sua morte.
Coloca o último slide para mim. Queria pedir para os músicos subirem aqui. Eu peguei esses dados deste livro, Valentes pela Verdade. A Associação Linguística Missionária, essa pesquisa de 2016, diz que 180 milhões de pessoas não têm sequer um versículo traduzido em sua língua. 8.000 povos não alcançados pelo Evangelho, 6.809 línguas conhecidas no mundo. A Bíblia está disponível apenas para 333 línguas, ou seja, 5% das línguas encontradas no mundo inteiro. 66% dos idiomas não possuem um versículo sequer traduzido. E nós temos a palavra de Deus todos os dias à nossa disposição. Esses homens que deram suas vidas pela palavra de Deus entenderam o valor deste livro. Não viam apenas como folhas ou papel ou escrita, mas viam a própria boca de Deus falando através dos escritos. Entendiam que era neste lugar que eles eram fundamentados, construídos, solidificados. Entendiam que era neste lugar que Deus repartia de quem Ele era com eles. Eu gosto muito do que Spurgeon diz. Ele diz que chega um dos pregadores ingleses bem conhecidos aí, muita gente postando frases dele, que ele chega diante da Bíblia e fala: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E ele diz assim: um texto duro como uma pedreira, quando batido com o aço da oração, produz faíscas. Pode produzir faíscas que incendeiam o coração, que produzem uma chama que nos consome. E ele fala uma das frases que eu acho mais lindas e que eu tenho me agarrado nelas nesses dias, porque eu tenho me dedicado muito para ler a palavra de Deus nesses dias como nunca. Ele diz que se ao chegar aos céus, Deus fala para ele: Spurgeon, você vai ter que pregar por toda uma eternidade. Ele diz que vai responder assim para Deus: dá-me uma Bíblia, é somente isso que eu preciso. Dá-me a tua palavra e eu pregarei pela eternidade. O que eu quero dizer para você nessa noite é que a Bíblia é suficiente para nós. Nós temos vários livros, várias literaturas, mas a palavra de Deus precisa ser suficiente para nós, porque ela reparte de quem Deus é para conosco. Se você tem vivido pouco de Deus, representado pouco da natureza de Deus, é porque você tem estado pouco com sua palavra, porque você tem orado pouco à luz da sua palavra, porque a oração é como um aço que bate nessa pedra que muitas vezes é para nós, alguns textos, e produz faíscas.